Fala galera, pessoal, essa é a nossa aula de número 67. A gente vai dar continuidade aqui sobre o estudo dos números racionais, tá? Nós vamos falar algumas coisinhas relacionadas aos números racionais. Os números racionais, só lembrando que são os números em forma de fração, né? Se eu resolver essa fração, vai dar um número com vírgula. Então, assim, números racionais é número em forma de fração, né? Uma fração é um número com vírgula. Pode ser um número sem ser fração, pode ser um número inteiro mesmo. Por exemplo, aqui é o número 1, tá? Pode ser um número negativo, né? Menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, eu vou falar para vocês aqui 4 conceitos relacionados aos números racionais, né? Primeiro, a representação geométrica. Assim como os outros números, números naturais, números inteiros, a representação geométrica dos números racionais, ela é feita na reta numérica, tá, pessoal? Reta numérica. Ó, observe que os números racionais podem ser representados por pontos de uma reta, usando-se o mesmo processo de representação dos inteiros. Então, olha só, que eu tenho uma reta, tá? Essa letra aqui é o símbolo dos números racionais, é só para dizer que aqui dentro dessa minha reta eu vou ter números racionais. Você vai dividir essa reta em duas partes. O que vai dividir ela? O zero, tá? Então, aqui está o zero, né? A gente geralmente coloca o zero bem aqui no meio, tá? Aí, a direita do zero é os números positivos e a esquerda do zero, números negativos. Onde, a partir do zero aqui, vai só aumentando, ó. Vai aumentando, tá vendo aqui, ó? Ó, 1 sobre 2, 1, 3 sobre 2, 2 e vai aumentando. 3, 4, 5, vai aumentando. E aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá vendo? Aqui só vai diminuindo, tá? Enquanto que para a direita do zero aumenta, para a esquerda do zero vai diminuir. Aqui agora eu começo, porque normalmente a gente vê a reta assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim, não é? Só que agora vai entrar o que? Os números em forma de fração. Agora, eu preciso entender o tamanho que é um número em forma de fração. Por exemplo, ó, 1 sobre 2, gente. 1 sobre 2, como que eu descubro o tamanho dele? É uma fração. Sabe como que você faz? Você divide, tá? Você pega o número 1 e divide por 2. Faz a continha da divisão, tá? Que você já aprendeu como que divide um número por outro, né? A continha de dividir. Então, você pega 1 e divide por 2, o resultado vai dar 0,5, tá? 0,5. O número 0,5, gente, ele está entre o 0 e o 1, tá na metade. Então, aqui, ó, 1 sobre 2 é 0,5. Por isso que colocou a bolinha entre o 0 e o 1, gente, tá aqui, ó, 0,5, tá? Entre o 0 e o 1, tá? Só que a gente representa ele em forma de fração, 1 sobre 2. Mas, para você saber a posição que ele se encontra na reta, você precisa fazer a divisão, 0,5, tá? Então, 1 sobre 2 está bem aqui no meio. E 3 sobre 2? Vou pegar 3 e dividir por 2. Faz a conta de dividir, 3 dividido por 2, gente, vai dar o quê? Vai dar 1,5. 1,5 é maior do que 1 e menor do que 2, tá? É o número 1 mais um pedacinho, tá? Mais a metade. Ou seja, vai estar bem aqui, ó, entre 1 e o 2. Por isso que 3 dividido por 2, ou 3 sobre 2, vai estar bem aqui, ó, bem nesse meio aqui, ó, entre 1 e o 2, tá vendo? Então, eu posso representar essas frações na minha reta numérica, tá? Ou seja, é a representação geométrica. O que é a representação geométrica de um número? É você pegar os números e representá-los na reta numérica, tá? Da mesma forma, eu posso ir para o negativo, ó, o menos 1 está aqui. Menos 1 sobre 2 é menos 0,5. Menos 0,5 está entre o 0 e o menos 1, tá, pessoal? Da mesma forma, ó, menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 vai dar menos 1 sobre 5. O menos 1 sobre 5 vai estar entre o menos 1 e o menos 2, tá bem aqui no meio, tá vendo? Ó? E vai só diminuindo. Tá? Ó, a direita do zero representa os números racionais positivos e a esquerda os racionais negativos, né? Já foi falado aqui. Vamos lá, números opostos. Números opostos são aqueles que se situam à mesma distância do zero em opostos à reta. Ou seja, números opostos é assim, por exemplo, ó, o número 1 positivo. Qual que é o oposto dele? Tá lá do outro lado, é o menos 1, tá? Então, ó, oposto de 5, menos 5. A distância do 1 até o 0 é a mesma distância do menos 1 até o 0, gente. Então, os números opostos, eles têm a mesma distância até o 0. Ó, por exemplo, o número 2, qual que é o oposto dele? É o menos 2, tá? Por quê? Porque o 2 até o 0 tem a mesma distância do menos 2 até o 0, só porque está em lados opostos da reta numérica. O 2 está no lado positivo, o menos 2 está no lado negativo. Então, isso é número oposto. É só você trocar o sinal dele. Por exemplo, qual que é o oposto de 15? É menos 15. Qual que é o oposto de 32? É menos 32. Agora eu vou pegar primeiro o negativo. Ó. Qual que é o oposto de menos 105? Mais 105. Qual que é o oposto de menos 18? Mais 18. Então, o oposto de um número é ele, só porque com sinal trocado, tá? Posso pegar número, em fração também, ó. Qual que é o oposto de 3 sobre 2? É menos 3 sobre 2. Qual que é o oposto de 5 sobre 2? É menos 5 sobre 2. Qual que é o oposto de 15 sobre 39? É menos 15 sobre 39. Qual que é o oposto de menos
3 sobre 4 é mais 3 sobre 4, tá? Então, o oposto de um número é ele com sinal trocado. Ou seja, a distância desse número até o zero vai ser a mesma distância do outro até o zero também, tá? A distância do 3 sobre 2 até o zero é a mesma distância do menos 3 sobre 2 até o zero. Então, o oposto de um número é ele mesmo com sinal trocado. Se for positivo, é ele negativo. Se for negativo, é ele positivo, tá? Então tá aqui, ó, o oposto de 3 sobre 2 é menos 3 sobre 2. O oposto de menos 5 sobre 2 é mais 5 sobre 2, tá? Outra coisa, valor absoluto ou módulo, tá? É basicamente a mesma ideia que de números opostos. Quer ver só? O módulo de um número racional, gente, a gente falar valor absoluto ou módulo é a mesma coisa, tá? Ó, o módulo de um número racional é a distância dele até o zero. Tá vendo que é bem parecido com o que nós já vimos aqui sobre números opostos? Então, ó, o módulo de um número racional é a distância dele até o zero, na reta dos números racionais. Então, por exemplo, aqui, ó, só que tem um detalhe, ó. Qual que é a distância do menos 5 sobre 2 até o zero? É a mesma distância do 5 sobre 2 até o zero. Só que módulo a gente costuma representar assim, ó, entre duas barras. Quer dizer, quando você pega um número e coloca ele entre duas barras assim, a gente está dizendo que eu quero saber o módulo dele. Ó, menos 5 sobre 2. Qual que é o módulo de menos 5 sobre 2? É a distância dos menos 5 sobre 2 até o zero. Que distância é essa? 5 sobre 2. Aqui agora o módulo não me interessa mais se é positivo ou negativo. Eu quero saber a distância. Por exemplo, ó, qual que é a distância? Aqui, ó, vamos aqui para a reta, ó. Gente, qual que é a distância do 2 até o zero? Uai, essa distância vale 2, né? Qual que é a distância do menos 2 até o zero? Vale 2 também, porque quando se trata de distância, eu não vou falar com a distância negativa. Aí, quando se trata de módulo, eu vou pegar somente valores positivos, tá? A distância do 2 até o zero é 2. Então, o módulo de 2 é 2. Distância do 1 até o zero, a distância é 1. Então, o módulo de 1 é 1. Qual que é a distância do 1 até o zero? Qual que é a distância do menos 1 até o zero? É 1. Então, o módulo de menos 1 é 1. Qual que é a distância do menos 2 até o zero? A distância vale 2. Então, o módulo de menos 2 é 2, tá? Então, é assim. Módulo de 15 é 15. A distância do 15 até o zero é 15. Qual que é o módulo de menos 15? A distância do menos 15 até o zero também vai ser 15. Então, o módulo de menos 15 é 15, tá? Qual que é o módulo de 32? É 32. Qual que é o módulo de menos 32? 32 também. Então, sempre módulo é o valor positivo, tá? Qual que é o módulo de menos 18? É 18, mais 18. Qual que é o módulo de mais 18? Mais 18 também, tá bom? Qual que é o módulo de menos 3 sobre 2? É 3 sobre 2. Qual que é o módulo de 5 sobre 3? 5 sobre 3. Qual que é o módulo de menos 18 sobre 15? É 18 sobre 15, tá? Então, o módulo de um número é ele positivo. Se ele for positivo, ele vai continuar positivo. O módulo de um número negativo, ele vai ficar positivo, tá? Então, o módulo de um número positivo é ele próprio, positivo. O módulo de um número negativo é ele mesmo, só porque positivo, tá? Então, isso é módulo de um número. A distância dele é até o zero, mas sempre vai ser positivo, não vai ser negativo. Para finalizar aqui a nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui fazer a comparação de números racionais. Comparar como assim? Saber quem é maior e quem é menor. Quando eu estou aqui, ó, vou pegar aqui, ó, do zero e vou olhar para o positivo. Gente, cada vez que aumenta, né, o número aqui, ó, por exemplo, 0 até 1. Depois vai para 2, depois tá vendo que tá aumentando? Agora eu te pergunto, quem é maior, gente? O 2 ou 1? É o 2. Por que o 2 é maior? Porque ele está mais distante do zero. Está mais distante do que o 1, não é? Então, 1 está mais próximo do zero, então o 2 está mais distante. Então, quer dizer que o 2 é maior do que 1. Quem é maior, o 3 ou o 1? É lógico que é o 3. Por quê? Porque o 3 está mais distante do zero, né? O 1 está mais pertinho. Então, o 3 é maior do que o 1. Então, sempre o tamanho de um número, você vai comparar ele a distância até o zero. Tá? Para saber quem é maior. Tá bom? Quem é maior, 10 ou 9? É o 10, porque o 10 está mais longe do zero do que o 9. Então, o 10 é maior do que o 9. Então, quando estamos aqui tratando de números positivos, é só saber quem é o maior número. Você vai saber que ele está mais longe do zero, então ele é maior. Tá bom? Agora, vamos para o negativo. Quem é maior, menos 1 ou menos 2? Aí você fala, é o menos 2. Não é, gente, porque aqui agora eu estou diminuindo. Eu estou agora no lado dos números negativos, ó. Quem é menor, o menos 1 ou menos 2? O menos 2 é menor, porque o menos 2 está mais distante do zero. Por quê? Mas eu estou agora tratando dos números negativos. Tá vendo que agora só está diminuindo? Ó, menos 1, menos 2, menos... Tá vendo que os números estão cada vez ficando menores? Aqui, eles no lado positivo, eles estão ficando cada vez maiores. Mas aqui eles estão ficando cada vez menores, tá? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e assim por diante. Cada vez que eu vou aumentando aqui, eles estão ficando cada vez menores, tá? Então, quando eu estou, ó,
no lado da reta, do lado negativo, quanto mais distante for do zero, menor é o número. Quando eu estou do lado positivo da minha reta, quanto mais distante do zero for o meu número, maior ele é. Então, no positivo, quanto mais distante, maior é o número. No negativo, quanto mais distante, ele vai ser cada vez menor. Porque, ó, tô diminuindo, ó. Vou diminuir, ó. 3, vou começar do positivo, ó. 3, 2, 1, 0, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, tá vendo que eu tô só cada vez mais diminuindo? Então, quando eu passo pro lado dos negativos, meus números vão ficar menores, tá bom? Aqui eu tô falando números inteiros, ó, menos 1, menos 2, menos... Agora, e quando se trata de números em forma de fração? Aí já fica mais complicado, não é? Quando se trata de número em forma de fração, eu preciso resolver a minha fração, tá? Por exemplo, aqui, ó, 5 sobre 2 eu vou resolver. Gente, 5 dividido por 2... é 2,5. Mas como está negativo, vai ficar o quê? Ó, menos 5 sobre 2 é menos 2,5. O número menos 2,5, gente, ele está entre o 2 e o 3. Então, ele está bem aqui, ó, entre o 2 e o 3. Tá vendo? Então, ele está nessa posição, ó, menos 5 sobre 2. O número menos 3 sobre 2, eu vou dividir 3 por 2. 3 dividido por 2, gente, vai dar 1,5. Mas como o número é negativo, vai ficar menos 1,5. Menos 1,5, ele está entre o menos 1 e o menos 2. Então, ele está bem aqui, ó, menos 3 sobre 2, menos 1,5 tá aqui. E aqui tá menos 2,5, tá vendo? Então, agora eu te pergunto, quem é maior? O menos 5 sobre 2 ou o menos 3 sobre 2? Qual dos dois, na verdade, é o maior? O maior é esse, porque ele tá mais distante do zero, não é? Então, menos 3 sobre 2 é maior do que menos 5 sobre 2. Ou então, você pode dizer assim, ó, o menos 5 sobre 2 é menor do que o menos 3 sobre 2, tá bom? Da mesma forma que os positivos, ó, gente, 1 sobre 5, vamos fazer a divisão aqui, 1 sobre 5, se eu dividir ele, né, vai dar 0,2. 0,2 é um pouquinho maior do que o zero, então tá mais ou menos nessa posição aqui, ó, 1 sobre 5, tá vendo? E 5 sobre 3, tá? Aqui, ó, 5 sobre 3, eu não coloquei aqui pra vocês, né, deixa eu colocar ele aqui, deixa eu acrescentar ele aqui, só um instante, porque eu fiz aqui os outros, não fiz o 5 sobre 3 aqui, né, deixa eu colocar aqui, cadê aqui, eu quero sair daqui. Vou inserir mais uma tabela aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui e copiar, que vai ficar mais fácil pra mim fazer pra vocês. Vai ficar, ó, 5 sobre 3. Aqui, ó. Opa, 5 sobre 3. Tá? Agora eu vou fazer aqui pra vocês, aqui, ó. Se eu dividir 5 por 3, vai dar um número infinito. Quer ver, ó? 5 dividido por 3, a gente vai dar, ó, 1,666, isso aqui vai dar infinito. Eu vou colocar reticências aqui, porque vai dar infinito isso aqui. Então, 5 sobre 3, ele está entre o 1 e o 2. Mas isso aqui, ó, tá vendo? 1,6, tá vendo? Ele tá bem aqui, ó, quase tá mais próximo do 2. Então, eu te pergunto, quem é maior? 1 sobre 5 ou 5 sobre 3? É lógico, é o 5 sobre 3, né? Por quê? Porque ele está mais distante do zero do que 1 sobre 5, tá? E da mesma forma eu posso vir aqui nos negativos, como eu já mostrei para vocês, tá? Então você pode falar assim, ó, o menos 3 sobre 2, né, que dá menos 1,5, ele é maior do que o menos 5 sobre 2. Ou então você pode falar assim, ó, menos 5 sobre 2 é menor do que o menos 3 sobre 2, tá? E da mesma forma aqui, ó, 1 sobre 5 é menor do que 5 sobre 3. Ou então você pode falar assim, ó, 5 sobre 3 é maior do que 1 sobre 5, tá? Mas para você saber a posição deles na reta, você precisa fazer a divisão, tá bom? Resolver, fazer a divisão para você saber a posição que cada um se encontra, tá bom? Aqui, ó, essa parte aqui que tá aqui, né, eu nem vou comentar porque eu acabei de já explicar pra vocês, mas eu quero dizer o seguinte aqui, ó, o menos 5 sobre 2 tá aqui, não é? Ele é menor, ó, menor do que o 3 sobre 2, porque ele tá mais distante do zero. Então, como estamos no negativo, o que está mais distante é menor, tá bom? Então, é menor porque está à esquerda, tá bom? Agora aqui, ó, 1 sobre 5, ele é o quê? Ele é menor do que o 3 sobre... melhor, que é 1 sobre 5, ele é o quê? Ele é maior do que quem? Ele é maior do que o menos 3 sobre 2. Por quê? Porque o menos 3 sobre 2 é negativo, então o número positivo sempre vai ser maior do que um negativo, tá? Então, sem sombra de dúvidas, 1 sobre 5, ele é maior do que o menos 3 sobre 2, tá? Qualquer número positivo, gente, ele vai ser maior do que um número negativo. O zero também é maior do que qualquer número negativo. Se perguntar se o zero é maior do que um número negativo, gente, lógico que ele é maior. Tá? Aqui, ó, porque o negativo aqui, ó, tá cada vez ficando menor. Os números negativos, eles são menores do que o zero, por isso que eles são negativos, tá bom? Agora, o número positivo, qualquer número positivo é maior do que o zero, tá? O zero sempre faz essa divisão entre positivo e negativo,
tá bom? Se você compara qualquer número positivo, seja qual for, se você compara ele com um negativo, gente, ele vai ser maior, tá? Porque um é positivo, o outro é negativo, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá, pessoal? E agora vamos fazer exercícios sobre essas 4 coisas, tá? Representação geométrica, números opostos, valor absoluto ou módulo e comparação de números racionais, ok? Então, ficamos por aqui e fui!